Pô, acho que você é a pessoa que eu conheço que tem a maior qualificação assim na área de certificação de alimentos, conhece tudo quanto é norma, né? E, e aí eu queria que você falasse para quem está começando, né? Para quem não está nem pensando em certificação. Eu acho que a grande Entendi. dúvida do pessoal é essa, porque eu falo muito de PAC, de programas de autocontrole, né? E aí as pessoas se deparam com manuais, né? Ah, mas e o manual do BPF? Onde fica isso, né? Então, eu tento trazer aí essa familiaridade, mostrar que, na verdade, o BPF, né, são as regras que estão separadas dentro de cada programa de autocontrole, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, para as pessoas, para as empresas que estão iniciando, né, o quão importante é ter essa base estruturada e até onde elas podem chegar com isso. Entendi. Tá. Bom, é aquilo que a gente até te falou, a gente se falou por mensagem, né, Ananésia? Não existe nenhum tipo de certificação de segurança dos alimentos sem os programas de base, que dentro das normas a gente chama de programas de pré-requisitos. Uhum. Os PACs, né? Sem esses programas estabelecidos, não existe base para nenhuma certificação. Não existe, simples assim. Por quê? Porque os PACs, eles são a base para o plano HCP, a PPCC, né, como a gente conhece. Então, você tem a fundação, que nem eu te expliquei, se a gente pensar numa casa, num prédio, que seja num castelo, né? A gente começa pela base, não tem como começar pela torre. E a fundação é super importante, porque senão ela não sustenta o que vem depois. E a fundação são os PACs, né? São os programas de autocontrole. Aí, se a gente pensar vamos dizer, nas paredes, no telhado, a gente está falando aí de um plano PPCC. E Tá. aí eu quero fazer um segundo andar, eu quero fazer um sobrado, né? Eu faria a minha laje, meu HCP está super bem estruturado, porque a minha fundação é super sólida. Ela aguenta mais quantos andares eu tiver disposto a fazer. E aí eu quero um sobrado bem bonito, eu já tenho uma casa construída, que é um plano PVCC, só que eu quero aumentar, né? Eu quero valorizar a minha casa ainda mais, tá? Eu quero agregar valor nessa minha estrutura, e aí eu parto para a certificação, ou seja, aí eu vou para o meu segundo andar. Tá? Mas não tem como ir para o segundo andar sem a base, tá? A gente vê muitas falhas e muitas empresas que não conseguem a certificação porque não tem bem estruturado esses programas, tá? Então, super importante, independente do objetivo, né? Ou do quão tempo leve para que isso fique sólido efetivamente. O que interessa é que o programa esteja bem escrito, é um ponto. E bem implementado, porque também não adianta ter um documento lindo que na prática não funciona. Ou pelo menos não funciona como está escrito, né? A questão é essa. Você tem que ter um programa de autocontrole, os programas de autocontrole bem escritos e implementados na prática. Muito bem implementados, ou seja, funcionando como se deve, né? Funcionando da maneira como está escrito. Funcionando, é aquilo que a gente fala, fazer tudo que está escrito e escrever tudo que faz. Exato, né? E é tão importante isso, né? Porque às vezes o pessoal esquece, né? Ah, isso aqui. Não, mas isso eu faço. Mas onde está escrito? Não, mas eu não escrevo, eu faço. E precisa ter essa amarração, né? Precisa, é super importante. É o que eu falei, essa frase, escrever tudo que eu faço e fazer tudo que está escrito. Né? É super comum durante auditorias a gente confrontar como é que é uma atividade sua, né? Qual é a sua atividade aqui no dia a dia? Por exemplo, o pessoal da limpeza, né? Como é que você faz o seu procedimento de limpeza? Aí você vê lá 3 tubulações, uma de água, uma de sabão já diluído e uma de desinfetante. Bom, se tem 3 tubulações, teoricamente tem que usar as 3. Mas a pessoa, o que ela fala? Ela fala o que ela faz no dia a dia.
Ah, eu passo a água, depois eu passo sabão, eu esfrego, depois eu enxago. Aí essa tubulação aqui de sanitizante ou de desinfetante. Ah, não, essa aí a gente não usa. No procedimento, o que está escrito? Que usa. Que usa, né? Ah, não usar é um problema? Não sei. Pode não ser, como pode ser um problema muito grave. Depende da área, depende do processo. A questão é, o procedimento escrito tem que bater com o que é realizado na prática. E aí eu já vi não conformidade por coisas, por não cumprimento de coisas não escritas muito simples, né? E aí, às vezes, a Muito pessoa simples. leva uma não conformidade, seja numa auditoria de certificação, ou seja mesmo, né, numa supervisão de fiscalização, Uma por coisas fiscalização. bobas, porque escreveu e não cumpriu. Isso. E assim, ou às vezes faz a atividade na prática, mas não tem escrito. Né? Semana retrasada eu estava numa empresa onde eles têm um maquinário super específico que é uma selecionadora ótica. Né? Algumas empresas de grãos têm, algumas empresas de frutas têm essa máquina, que ela seleciona todo produto que é diferente do produto-alvo. Passa tipo numa luz e através da sombra que esse produto faz, você separa o que é produto do que é impureza, vamos dizer assim, né? Do que é corpo estranho. E você tem que testar se essa máquina está funcionando, claro, né? Isso era feito na prática, mas o que acontece? Não estava escrito. Não estava escrito. Não estava escrito em lugar nenhum. Você imagina uma máquina super cara, de uma especificidade enorme, e que não está escrito. E faz. Né? Ou seja, você tem o controle daquilo. Só que eu sempre falo o seguinte, gente, depois que o produto passou na linha, na mesa, não estamos falando de certificação, é o que você falou, qualquer tipo Uhum. de produção, né? O que fica? O O que fica registro. como, o que fica como prova? O que fica para caracterizar a condição que aquele produto foi produzido? É registro, é o que você falou. Registro. Você não tem outra defesa. Eu falo assim, todo mundo fala, mas eu não, mas o meu concorrente não faz isso, o meu concorrente não tem esse controle todo e a gente vende no mesmo preço. Falar, eu não estou falando do seu concorrente, eu estou falando da sua fábrica. Se você quer se preservar e, consequentemente, preservar o consumidor, você vai fazer. Você vai ter determinados controles, você vai ter um programa de autocontrole bem escrito e bem estabelecido. Não é para o outro. Primeiro é para você. É para você se resguardar, é para você garantir o nome da sua fábrica, a condição que o seu produto é produzido. Consequentemente, você resguarda o consumidor. Ah, mas a outra fábrica não faz. Problema da outra fábrica. Você faz e faz bem feito. Ô, Liliana, e assim, eu costumo dizer para o pessoal, né, tudo que envolve peso, que envolve calibração, né, e hoje, com essas últimas revisões do RISPOA, vem muito clara essa questão da fraude, né, do combate à fraude. E o registro é fundamental. Você não consegue se defender nem judicialmente se você não tiver o registro das calibrações. Sim, é um contexto. Você vai ter o registro da calibração, o peso, a pesagem que foi feita no dia do produto, como a sua amostragem é confiável, que aquela pessoa que fez aquilo é treinada. A gente só está falando de registro, Só né? registro. Só registro. Vamos pensar o seguinte, você falando de denúncia ou de fraude, né? Acabei de receber uma mensagem falando, olha, a gente teve uma denúncia assim numa fábrica tal. Eu falei, muito grave, né? Dentro de qualquer denúncia é grave. Se isso é procedente ou não, é outra história. Mas sempre gera um desgaste, né? Um estresse. Até você conseguir comprovar, né? Justo. E como que você consegue comprovar? E, por exemplo, a gente está numa época super específica, né? Está no meio de uma pandemia. Às vezes não dá para ir na fábrica. Ou a fábrica está fechada, ou está com uma linha reduzida, ou está sem produzir mesmo. O que você vai mostrar? Uhum. Você vai mostrar registro. Você fala, peraí, não. Me pede o registro que você quiser, eu faço uma rastreabilidade completa para você,
eu tenho análise de produto, eu tenho análise de água, né? Eu tenho treinamento de funcionário, eu tenho laudo de calibração, né? Eu estou cercado. Eu sei que não estou falando que não teve um problema, mas pode não ter acontecido aqui dentro. Sim. Né? Ninguém está isento de um erro ou de uma sabotagem, né? De uma contaminação deliberada, intencional. Mas você fala, olha, se erros, ok, mas erro vai ser uma coisa pontual, né? Você fala, isso não é sistêmico. Na minha fábrica não acontece isso direto. Tá? Sim. Agora, quando uma contaminação deliberada, alguém, um funcionário descontente que foi lá e colocou um punhado de clipes dentro de um pacote de um determinado produto, né? Você fala, mas eu tenho todos os controles desse dia. Tá claro que isso aconteceu no fim do processo. Isso foi uma sabotagem, mas peraí. Então, eu tenho registro de câmeras. Então, peraí, eu identifico como o meu pessoal é treinado. Né? Eu verifico os registros que eles fazem. Né? Que também é uma maneira, é um registro também, né? Verificação de registro também é registro, né? Você vai lá e dá um ok. E você sabe também é que registro. e foi muito legal você ter falado da verificação, né? Porque a verificação é algo que dentro do setor de ovos, ela sempre foi muito aquilo assim, não tinha assim uma atenção especial, né? Então assim, o que que eu tenho percebido? Um avanço nesse sentido, e aí não só no setor de ovos, né, de maneira geral, de como é importante a verificação, né? Sim. E E uma. assim, é o princípio dos 4 olhos. Um faz, ó, é isso aí mesmo. Se você pode repetir os Você 4, por sabe que essa favor, que coisa... travou aqui o computador? Tá, tá. Esse é o princípio dos 4 olhos que a gente fala. Um fazendo e o outro revisando, verificando, né? Porque se eu falhar, eu tenho alguém que falou, peraí, ó, aqui deu fora. E o Como mais eu falei, importante é ninguém está isento. corrigir a tempo, né? Ninguém está isento de errar. Errar é normal, gente. Muita gente me fala, ai, mas você viu tal coisa? Aconteceu numa fábrica que tem a PPCC, numa fábrica que é certificada. Quer dizer que fábricas que têm certificação ou que têm a PPCC não erram? Não, não é isso. Podem falhar, mas numa falha respondem mais rápido. É que você falou, haja tempo, tem uma resposta melhor, sabe onde são os seus gargalos, quais são suas fraquezas. Não é assim, eu vou rezar para não dar errado, mas se der, eu não sei o foi o erro. Se A der, eu sei o que diferença é fazer, essa, né? se der, eu sei o que fazer, eu sei para onde correr, né? Ô, Qual é o Liliana, impacto disso? e aí com tudo isso, eu queria que você me dissesse o seguinte: a importância de registrar as falhas. A importância de registrar as não conformidades no dia a dia, porque até hoje tem muita gente que tem medo de registrar a não conformidade. Eu imagino, é igual reclamação, né? Você tem Não, reclamação? Não, mas você não sabe, né? Não... A importância é o seguinte, pensa o seguinte, Nanésia, vou falar uma frase, lugar comum, clichê, que todo mundo fala. A gente não controla aquilo que a gente não mede. Isso é um chavão da área administrativa, mas que cabe para a área de alimentos, para a área de gestão como um todo, de qualidade, segurança dos alimentos. A gente não controla aquilo que a gente não mede. Se eu não registro não conformidade, ocorrências, eu não estou controlando, eu não estou medindo. E como que eu vou corrigir? Como que eu tenho? Eu não tenho histórico, eu não sei no que eu falho mais, no que eu sou melhor, no que eu vou priorizar. Falar, olha, nisso eu sou bom. No controle de pragas, a gente é muito bom. Né? A nossa empresa é muito boa, eu não tenho problema, meu terceiro é bom, o pessoal interno acompanha, eu não tenho ocorrência, né? A natureza do meu produto, do meu processo, não tem ocorrência de pragas. Ok, mas eu tenho um problema de embalagem, eu não consigo controlar a embalagem. Né? Eu tenho problema de data, de lote.
Mas espera aí, mas se eu não sei quando eu erro, se eu não anoto as ocorrências, como que eu vou priorizar esforço nessa área? Porque eu já nem sei, mano, no que eu sou bom, no que eu sou ruim, né? No que eu preciso melhorar, na verdade. Não é ser ruim, tá, gente? Eu falo que tudo é uma questão de aderência. As pessoas falam, ah, mas tal fábrica é ruim, tal fábrica é boa. Não. Uma fábrica é mais ou menos aderente a outra, né? É claro que quando a gente fala de legislação, né, gente, aí não tem escolha. Tem que aderir de qualquer jeito, né? Uhum. Quando a gente fala de códigos de prática, né? A empresa é mais ou menos aderente àquilo, né? Mas assim, se eu não registro não conformidade, eu não tenho como saber onde eu estou falhando. É mais ou menos assim, vamos pensar um dependente químico. Quando que ele começa a se tratar? Quando ele admite Que ele que tem tem um algum... problema. É justamente isso. Assim, são regras da vida que servem para dentro da indústria, que servem para administração, que servem para a área de segurança dos alimentos, né? Não tem como fugir, o conceito é o mesmo. Tá? Uma vez que eu admito que eu tenho um problema, eu começo a tratar e melhoro, né? E vejo que aquilo é um desvio mais ou menos grave, mais ou menos impactante, e priorizo esforços ali, né? Muito bom. Mas, E Liliana, interessante assim, né? Que aí vem numa outra vertente que as empresas que estão iniciando um processo de gestão da qualidade precisam, né? Eu só vou efetivamente fazer uma revisão documental anual em cima de um PDCA, ou seja, só vou fazer um processo de melhoria contínua se eu analisar os meus dados que deram errado no passado. sim, né? Ou vamos dizer que assim, eu registrei tudo e efetivamente eu não tenho desvios impactantes, pelo menos dentro do que eu me propus a fazer. Ok, então está na hora de melhorar. Então, peraí, se eu não tenho desvios graves para corrigir, eu posso começar a trabalhar em melhoria, porque sempre tem que ser melhorado, né? E aí você tem argumento para isso, você estimula a equipe, né? Fala, olha, a gente está muito bem, a gente pode buscar excelência, né? Mas sem medir, sem registrar, aí que você falou, não tem PDCA que gire, meu Deus. Não. Como é que vai fazer? Você fica só no P, né? Você não sai do P. Você nem chega no D, né? Porque você não faz efetivamente, né? Você não mede. Então, super importante registrar. Bom, voltando no começo, né? Super importante registrar, independente se controles de processo, desvios de processo, né? Para eu saber o rumo que está tomando a empresa, o processo produtivo. Legal. É bem por aí mesmo, né? E aí é aquilo que você disse: se a base não estiver bem feita, não tem. Eu Não brinco tem que eu falo, telhado, não tem castelo, não eu tem brinco, castelo. eu brinco, eu falo assim, se, né, as boas práticas ali, né, o nosso PPHO do dia a dia, né, o nosso procedimento de limpeza, se não tiver bem feito, bem implantado e rodando, não tem food defense que salve. Não, não tem. Se a gente olhar, até no treinamento outro dia, Nanés, eu falei isso, a definição de segurança dos alimentos é conjunto de práticas de higiene e boas práticas de fabricação, que embasam que o seu produto final não vai causar dano ao consumidor. Ou seja, a gente não está nem falando de plano PCC, nós estamos Uhum. na base dele, Sim. né? É. Então, sem uma boa fundação, não tem nem casa, nem sobrado, nem castelo, não tem nada. Se a gente não começar na base, projeto, né, bem escrito, a gente, como eu falei, vamos voltar lá para nossa casa. Quando eu vou fazer uma casa, tem que ter uma planta baixa, o engenheiro tem que assinar, tem que passar pela prefeitura, né? Ou seja, eu tenho toda uma instrução, né, um estudo de engenharia, tudo planificado, escrito, aí eu começo efetivamente a montar minha casa, fazer minha base. Lembra que eu falei? A planta pode ser linda, se o pedreiro não cumprir a especificação, Não já é, adianta. não adianta. A mesma coisa. Vamos pensar nos altos controles, nos programas, né? Tem programas, contratei, minha empresa contratou você é super experiente na NES, foi lá, escreveu o procedimento, foi lá, visitou a fábrica, colocou na realidade, assim, fez o que tinha de melhor de documentação. Mas
eu não treinei os funcionários, né? Por N motivos, ou não consegui sensibilizá-los, não compraram a ideia. Não vai adiantar. É um contexto. E aí, a partir disso, tudo que a gente está falando, né? Programa bem escrito, bem implementado, consequentemente, teoricamente, é para eu ter os meus registros que vão embasar o meu sistema produtivo, que vão dar segurança para eu falar, olha, a minha fábrica trabalha de acordo com a legislação, de acordo com o RISPOA, de acordo com o CIF, de acordo com o CISP, enfim, qual que seja o nível de inspeção que essa fábrica trabalha, né? Ah, mas lá na frente eu quero certificar. Ok, você consegue chegar, só que você tem que passar por esse estágio inicial. Isso. É isso aí. Liliana, obrigada, né? Eu tinha certeza que seria uma conversa sobre produtiva, sabe, assim, extrapolou as minhas expectativas. Obrigada. E a ideia é essa, a ideia é tentar trazer para a realidade das pessoas, né, que às vezes parece, se nós falarmos de um mundo de certificação, parece, né, um universo paralelo, digamos assim. Mas não é não, é. Não é E não. o que eu quero trazer aí para os meus alunos, para o pessoal, é que implantar um sistema de gestão da qualidade é possível. Sim. E quando nós falamos quando nós falamos de sistema de gestão da qualidade, uma pequena empresa, ela já acha que é algo impossível, e na verdade é só um nome bonito para aquilo que nós fazemos no dia a dia. Sim, é aperfeiçoar aquilo que já existe, a base que já existe, né? Organizar dado, sistematizar, padronizar, tem muito mais a ver com isso do que começar do zero, né? Exato, exato. Mesmo porque nenhuma empresa existiria se ela não tivesse processos eficientes, né? Na verdade, o que é o sistema de gestão da qualidade vem é apenas para fazer o que você disse, colocar no papel o que já é realizado na prática. E aí, melhorar, evidentemente, algum processo, né? E quando eu parto aí para o processo de melhorias, eu coloco a melhoria no papel e vou na prática treinar o pessoal para que eles executem a melhoria, né? E você sabe que muita empresa pequena, muita empresa familiar, é o que você falou, tem esse estigma, né? De, a gente é uma empresa pequena. Eu falo, gente, toda empresa um dia já foi familiar. A BRF é a junção de duas empresas hoje, né? A Sadia e a Perdigão, que eram o quê? Empresas familiares no começo do século passado. Então, toda empresa já foi familiar. Não tem como pensar, ninguém nasceu grande empresas, né? É claro que depois de fusões se tornam grandes empresas. Mas e não tem como pequenas. E principalmente não tem como crescer se você não consegue colocar uma estrutura por trás. Sim. Porque enquanto você é pequeno, você consegue ir controlando, né, aquilo ali. Mas depois que você expandiu, né? Quando você é pequeno, está no seu olho, né? Você abre a sala, você abre a sua sala, você está, por exemplo, na sala de office, eu sou dono, por exemplo, né? Mas conforme você vai tomando corpo, já não tem mais como fazer isso. Aí você tem que ter um padrão, uma estrutura que suporte esse crescimento. É isso aí. Liliana, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Foi super valioso.